confrontacional que eles manifestavam em relação a cada criaturinha do povo do que esses fariseus. Fazer isso contra o ser humano é comprar briga com Deus. E quem está revelando isso é Jesus, especialmente aos fariseus, ou seja, àqueles que praticam essas coisas, que em nome de Deus exercem grande influência sobre a multidão do povo. É um populismo infernoso, ameaçador, que eles praticavam e que eles continuam entre nós, com outros nomes, sob outras siglas, sob outras flâmulas e com outras bandeiras, continuam fazendo exatamente a mesma coisa, porque o espírito é o mesmo. Preste atenção, o espírito é o mesmo. Mudaram as nomenclaturas. Houve alterações semânticas, etimológicas, mas o espírito é exatamente o mesmo. Então, ai de vós, escribas, mestres, reis da sapiência teológica, e fariseus, reis do puritanismo, do moralismo, do comportamentalismo, que julgam os outros a partir de estereótipos, de modas, de roupas, de cabelos, de aparências, de demonstrações, de construções vernaculares, se fala parecido com o grupo denominacional ou não. Para ser de Deus tem que se parecer com eles, nas visibilizações aparentes. Se não se parecer com eles, se não falar como eles, se não usar a linguagem e as expressões vernaculares deles, já são pessoas detratáveis, afastáveis e amaldiçoadas, porque eles são a medida de todas as coisas, segundo eles próprios, em nome de Deus. O que não é apenas vergonhoso, é absolutamente invocador de juízo divino sobre eles próprios. Essa postura contra o próximo chama juízo de Deus contra mim. As minhas posturas contra o próximo, em nome do meu supremacismo e dos meus estereótipos e das minhas demonstrações e das minhas teatralidades religiosas, chama juízo de Deus sobre mim. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que é o que ele usa. Mascarados é o que a palavra hipócrita significa. Senhores do baile de máscaras. E eles são esses entes mascarados que passam pela vida com uma cara que não corresponde ao ser. Quem convive com eles e participa da intimidade deles, logo percebe que aquela cara não tem nenhuma correspondência com o que significa o cotidiano das práticas deles, nem tampouco tem a ver com o olhar deles, as interpretações deles, os pensamentos deles, muito menos ainda com o coração deles, que é mau, que é perverso, que é cheio de juízo, que é cheio dos critérios do inferno contra o próximo. E eles mandam as pessoas para o inferno com uma facilidade brutal, se tornando eles próprios candidatos a essa coisa, porque eles mandam tanta gente para lá que isso apenas revela a intimidade deles com essa dimensão de maldade, e que não deve ser a minha indicação de dedo para ninguém. Jesus não me mandou mandar ninguém para o inferno. E quando você vir alguém fazendo isso, já fique sabendo que essa pessoa não conhece Deus, não conhece Jesus, não conhece o Evangelho, não conhece o amor de Deus. Vive longe de toda manifestação de amor, graça e misericórdia. São, portanto, hipócritas, porque, em geral, o cotidiano deles nega isso tudo e o interior deles é o oposto disso tudo. Eles têm uma fachada de puritanismo, mas têm um interior de putrefação. E Jesus explica por que ele diz ai, 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 ai de vós, ai. É uma expressão bíblica que denota aquilo que você tem que evitar de qualquer modo. Agora, receber um ai de Jesus é um negócio em relação ao que eu não queria nem que vibrasse perto de mim. Porque Jesus não gasta ais. Ele não brinca de dizer ai. Ele não disse ai aos pecadores, às pecadoras, aos publicanos, às meretrizes, aos romanos, aos marginais,
aos leprosos, aos samaritanos, não disse ai a ninguém, ai de vós, samaritanos, ai de vós, prostitutas, ai de vós, LGBTQIA+, ai de vós, romanos, ai de vós, homossexuais. Não. Mas ele diz aos religiosos, ai de vós, puritanos, ai de vós, exegetas, ai de vós, acadêmicos presunçosos, supremacistas, arrogantes, que não têm compaixão do pobre. Vocês aprendem contra vocês mesmos e não em favor da vida, e não em favor dos miseráveis dessa vida. Ai de vós, porque fazeis algo horroroso. Olha o que ele diz, preste atenção nisso. Porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Isso é coisa muito grave. E é o que a religião faz com uma facilidade enorme, é fechar a porta do reino dos céus diante dos homens. É o que a religião mais fez no curso dos séculos e dos milênios, foi fechar a porta do reino dos céus diante dos homens. Foi ficar de porteiro com a porta lacrada. E só entrando ali quem passasse na fita métrica. Era um reino dos céus que tinha a ver com tamanho de cabelo, com maquiagem, com saia, com calça, com palavreados, com expressões, com confissões, com doutrinações, com catequeses, com as leis do gueto e com as imagens e semelhanças de acordo com que eles apresentavam, projetavam e julgavam as pessoas a partir daquela semelhança ou não com eles. E Jesus diz, ai de vocês que têm a ousadia estúpida de fazer isso. E toda ousadia estúpida não passa de covardia demoníaca e diabólica, quando se dirige como supremacismo, fruto da arrogância, da soberba e da vaidade que se estriba em aparências e exterioridades, para julgar e amaldiçoar o próximo, seja ele quem seja, por mais diferente que de você ele se manifeste. Quem é você para avaliar qualquer coisa diante daquele que disse, não julgueis para que não sejais julgados, porque o critério com que julgardes, vós sereis julgados também, pelo mesmo critério, medida e categorias. Só um idiota, ouvindo isso da boca de Jesus, se arroga a fazer diferente. Ou então não tem nenhum temor de Deus. Esse sim é o genuíno e verdadeiro ateu para Deus. Não os que dizem que não creem em Deus por uma questão de honestidade filosófica, ou de limitação psicológica ou de qualquer outra natureza, são apenas traumatizados. Mas esses aqui, que vivem de Deus, que exploram o povo em nome de Deus, mas que de fato não creem em Deus, porque se crescem em Deus, não designariam o próximo, qualquer que fosse o próximo, para nenhuma perdição do tipo que eles fazem e indicam. Esses são os verdadeiros perdidos, esses são os verdadeiros ateus. Ai de vós, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais. Vocês mesmos, como Jesus disse, vão ficar de fora batendo. Vocês que se arrogam dizendo Senhor, Senhor, Adonai, Adonai, Yoshua, ou qualquer outro palavreado, vocês pensam que é a casa do Alibabá, que com um abre de sésamo vocês abrem a porta? Não abrem, não. Embora vocês sejam verdadeiros Alibabás, só pensem em ouro, em dinheiro, em posse e em poder. Mas não abrirão a porta, não. Vocês não entrarão. Não entram. Por mais que vocês tragam os argumentos que queiram trazer. Eu sabia teu nome. Eu decorei todos os nomes de Deus na Escritura. E daí? E daí, se o próprio Deus não se autodesigna por nome nenhum, exceto, sobretudo e acima de todos os outros apelidos, ele diz, eu sou. Quem eu sou? Eu sou o indesignável. Mas ai de vós, pois vós não entrais. De modo algum entrareis. Não adianta dizer que profetiza, que expulsa demônios, que faz milagres e que conhece o nome de Deus e chama a Deus pelo nome. Jesus diz, vocês estão todavia fora. Como disse em várias outras ocasiões, vocês estão fora. Vocês não entram.
nem deixam entrar os que estão entrando. A pessoa está entrando, está abrindo o coração. Aí chega um estopor dessa natureza, chega um ogro dessa espécie, dessa brutalidade, dessa torpeza e dessa insensibilidade espiritual e dificultam a vida do indivíduo ao extremo. Não, você não pode entrar. Você dá o dízimo? Você frequenta o templo? Você é voluntário para os projetos que eu apresento em nome do Senhor? Se você não é, você está fora. Fora da minha igreja não há salvação. Como fora do farisaísmo não havia salvação. É nesse nível de gueto da morte que eles propõem o reino dos céus, para que qualquer um que tenha emoção, sensibilidade, percepção, discernimento e um mínimo de humanidade digam: bom, se Deus é assim, eu não quero. E aí retroagem. Significa dizer que o amor de Deus não os acolherá? É claro que não. Significa apenas dizer que eles poderiam usufruir a graça, o benefício, o privilégio, o acolhimento, a consciência e com lucidez praticarem a verdade do Evangelho para os seus próprios benefícios à medida em que caminham pela existência que muitas vezes não passa de um grande vale de lágrimas, mas não permitem que essas pessoas tenham acesso a esse benefício espiritual. E Jesus disse: vocês não têm, a vida de vocês é um inferno e infernizante da existência dos outros. Vocês vivem sem paz e atormentam o próximo como missão, na mesma medida que impedem essas pessoas de usufruírem o privilégio dessa bondade, desse acolhimento e dessa graça divina. Não entrais e não deixais entrar os que estão entrando. Preste atenção, porque não foi para os fariseus de 2000 anos atrás que Jesus disse isso. Ele disse isso para toda a imagem e semelhança desse tipo de espiritualidade e atitude de performance ou de autocompreensão maligna que esses indivíduos aqui, chamados de fariseus e escribas, tinham e praticavam, e que está presente entre nós, como eu já tenho dito infindas vezes. Ele prossegue e diz: ai de vós, escribas e fariseus, é o mesmo grupo humano, é a mesma arrogância. Eu sei mais do que todo mundo, de Deus entendo eu, você não, calha a boca. Ou quem pratica a Deus aqui sou eu, e quem não pratica a Deus como eu pratico, quem não imita a vontade de Deus me seguindo, está perdido. E não adota a minha imagem e semelhança, não é de Deus, como diziam, faziam e propunham os fariseus. Ai de vós, que assim sois e assim dizeis, hipócritas, mascarados, porque devorais as casas das viúvas. É uma palavra forte, devorais. Vai comendo viúva, casa, tudo que ela tem, comendo, devorando, mastigando. Eu posso ver as bocas de milhares de supostos líderes espirituais mastigando viúvas, comendo órfãos, pobres, crianças, gente esfaimada. Não tem compaixão por nada, nem pelas crianças de Gaza. Ai de vós, porque devorais as casas das viúvas, dos órfãos, dos pobres, dos marginalizados, e para o justificar fazeis longas orações, cultos e vigílias, reuniões e reuniões e reuniões e reuniões, e parece que assim fazendo vocês adquirem o direito de explorarem, de espoliarem, de devastarem e de exumarem a alma desses serizinhos que não têm como se defender. Por isso Jesus diz, Jesus é quem diz: sofrereis juízo muito mais severo do que o de qualquer outro ser humano.
Enquanto vocês ficam aqui julgando e dizendo a quem nunca ouviu falar de evangelho, do nome de Jesus, da graça de Deus, em lugar nenhum na terra, vocês dizem que pelo cara ter nascido naquela geopolítica, do outro lado de um oceano, onde a conjuntura dessas informações com as quais você está familiarizado não chegaram em milênios e não chegaram até o dia de hoje, só por falta de informação eles estão perdidos. Que idiotas que vocês são, Jesus está dizendo. Que coisa horrorosa, porque vocês não enxergam. Embora eu diga e repita, que cada um é julgado pela luz que recebeu. Ninguém, todavia, será julgado pela luz que não recebeu. Cada um de nós é julgado pela luz que recebeu, não pela luz que nunca teve. Isso recai sobre religiosos, sobre os reis do domínio, da consciência, da fé, da instrução, da sapiência de Deus. Vocês estão achando que isso é um privilégio? Não é. Isso é algo que recai contra vocês, que sabem e não praticam, que dizem e não fazem, que exortam, mas não querem nem com um dedinho carregar nenhum fardo pesado, que são justamente aquilo e aquelas coisas que vocês colocam sobre os outros, porque vocês só têm ensino para os outros. Vocês não se ensinam naquilo que anunciam para outros. Os outros é que existem para serem autômatos, androides de obediência das falastrices de vocês, mas vocês mesmos, como Jesus disse, sentados na cadeira de Moisés, não querem levantar os pesos que vocês amarram no pescoço dos outros, nem tocar neles com um dedinho. Por isso é sobre vocês que recai essa afirmação de Jesus: sofrereis juízo muito mais severo do que qualquer outro humano planetário, tanto mais quanto você tenha tido acesso, chance e informação, pior é a sua situação. Ai de vós, escribas e fariseus, a mesma dupla horrorosa dos porteiros do reino dos céus, dos impedidores de purezas de alma, dos que trabalham contra a inocência simples do espírito humano. Ai de vós, hipócritas! Ai de vós!